de fato cobrar pelo seu biscuit, né? Cobrar pelo seu biscuit nada mais é do que precificar o seu trabalho, é dar um preço para o seu trabalho. Então, para quem está começando muito agora aí, precificar é cobrar é precificar, é a mesma coisa. É quando eu, por exemplo, modelo essa peça aqui e vendo ela para o meu cliente com o valor que eu dei nela. Isso é cobrar pelo meu trabalho. As pessoas confundem muito isso muito essa parte na hora de vender, dessa questão de precificar. Elas confundem muito isso porque elas se sentem muito inseguras muitas vezes. Quem de vocês se sente 100% segura para cobrar o valor do seu trabalho? Ou a artesã acha que está cobrando muito pouco, ou a artesã acha que está cobrando um valor muito alto. Isso é uma confusão muito comum na cabeça da artesã que ainda não sabe precificar o seu trabalho. Ela fala assim, olha, eu vendi, mas eu achei que eu cobrei barato. Ou ela fala assim, eu vou passar o valor para o cliente, mas eu acho que tá caro. Isso significa total insegurança. E a insegurança, ela tá alinhada com diversas coisas. Com a falta talvez de se especializar, de entender o que está fazendo, como está trabalhando. A insegurança pode estar alinhada com muitas coisas. Quem aí tem esse sentimento de às vezes vender uma peça e falar assim, putz, cobrei muito barato, entreguei um trabalho de graça. Ou tô cobrando muito caro e às vezes nem mostra para o cliente, nem chega a mostrar a mensagem para o cliente e acha que está cobrando caro demais. Quando a gente fica inseguro na hora de cobrar pelo nosso trabalho, a gente acaba deixando de vender. E eu não digo nem deixando de vender pelo preço justo, é deixando de vender mesmo. E vamos falar sobre deixar de vender pelo preço justo. Às vezes seu trabalho vale, só um exemplo, R$200 e você vende por 50. O que você recuperou ali não pagou nenhum material. E aí você fica fazendo isso sempre. Vai passando meses, vai passando anos às vezes. E aí você não vê retorno, você não consegue gerar renda e você se frustra. As pessoas não sabem do seu trabalho. Quem sabe do seu trabalho é você. E aí a gente tem que ver se realmente tá caro ou se aquele lá não é o seu cliente. Às vezes ele não é o seu cliente, ele não viu valor naquilo porque ele não é o seu cliente. Vou dar um exemplo pra você. Às vezes você passa um orçamento para o cliente e aí você tá inseguro e tá achando que tá cobrando alto demais pelo valor do seu trabalho. E aí você passa o orçamento para o seu cliente e aí você entrega aquele orçamento, às vezes ele nem te respondeu ainda e antes do cliente te responder, você já dá um desconto. Fala, olha, mas se você for fechar, eu faço por tanto. Isso é demonstração 100% de insegurança. Eu cansei de pegar o orçamento e às vezes eu passar o orçamento para o cliente e aí eu me senti insegura na hora de passar a mensagem, o valor e tal. E antes do cliente me responder se ele ia fechar ou não, eu já dava um desconto. Isso é total insegurança. E acontece. E existe uma grande diferença entre precificar da forma correta e precificar da forma errada. Os maiores benefícios de você entender como precificar você se sente mais segura na hora de vender. Você sabe que você está sendo justa com o seu trabalho, com você e com o cliente. A gente tem que ser coerente, tá? A gente está sendo justa com o cliente também. Você vai ter total entendimento de quanto você vai receber, podendo aumentar cada vez mais a renda, porque você vai estar ali sempre naquele fluxo e vai entender quanto você está recebendo, você se sente mais confiante, você se sente mais poderosa. Esses são os maiores benefícios. E se você não precifica da forma correta, você não vê retorno financeiro, você não gera renda, você não consegue pagar suas contas, você não se sente segura, e aí você desiste. Igual a Gislaine mandou pra gente, que ela desistiu. Não pode. Isso daí pode ser um fator muito grande que vai impedir você de realizar seus sonhos. E qual que é o ponto maior entre tudo isso, Carol? É não saber calcular o trabalho ou não ter uma mentalidade de uma artesã que se valoriza? Eu acho que antes de precificar, a gente precisa ter uma mentalidade de uma artesã poderosa. A gente precisa ter uma mentalidade de uma artesã que se valoriza, que sabe por que veio. É importante. É uma artesã que se atualiza, que acompanha a mudança de mercado. Então entenda que vocês são artesãs poderosas, vocês vão se tornar reconhecidas e que vocês vão gerar renda com o biscuit. Para isso é preciso entender algumas técnicas novas. Não ficar presa ao que tá todo mundo fazendo e não tá dando certo. Ficar presa ao que muita gente já tentou fazer e não deu certo. Para não se frustrar. Para não deixar de realizar as coisas que vocês desejam. Eu não sei o que você deseja. O que vocês sonham com o biscuit? Manda para mim que eu quero saber. Qual é o seu maior sonho com o biscuit? É viajar? Comprar uma casa própria? Um carro? Pagar uma escola pro filho? Dar mais conforto para sua mãe e pro seu pai? Pagar um plano de saúde para eles? Qual é o seu desejo com o biscuit? Por que você quer gerar renda com o biscuit? Qual que é o seu maior sonho? Ser uma mulher independente? Ser um homem independente? Não depender de mais ninguém? Passar mais tempo com os filhos, gerando renda em casa? Para isso, vocês precisam gerar renda com biscuit.
E para gerar renda com biscuit, vocês precisam usar técnicas. E o biscuit, meus amores, ele é a oportunidade de vocês conquistarem tudo isso que vocês desejam.